Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Diogo. Eu serei o mediador da sala virtual de número 22, com data da apresentação dia 1º de dezembro de 2022, uma quinta-feira. A nossa sala será aberta pontualmente às 15 horas. Gostaria de avisar que estamos gravando e que essa gravação estará disponível no YouTube posteriormente. Eu agora lerei o texto oficial de abertura da 8ª GIEP e logo após vou dar algumas informações e orientações como nós iremos fazer nossas apresentações. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão GIEP é uma realização conjunta das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação de Extensão Universitária e de Ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração, ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como o PIBEX, PROEST e parceiros externos, e a extensão com interface com a pesquisa do FAPEMIG-CNPq. Na GIEP, também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos do UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisa atuais e a sua utilidade à sociedade por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidos na UFTM. Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a presença das nossas avaliadoras, professora Fernanda Bonato Zuffi e professora Valéria Cardoso Alves Cunali. Agora eu vou explicar um pouco da dinâmica das apresentações. Cada uma das autoras terá 5 minutos para apresentar seu trabalho. Nossas avaliadoras terão 10 minutos, ou seja, 5 minutos para cada uma das avaliadoras. E a ordem de apresentação seguirá o número de ID que vocês receberam em PDF. Afirmo novamente que essa sala está sendo gravada e será disponível no YouTube. Pode falar, professora? Pode falar, é Andressa Oshiro? Oi, desculpa, eu só estava esperando passar o raio que deu aqui. Ah, sim, tudo bem. Aqui a apresentação é ao vivo, certo? Porque Certo. em outras apresentações, ontem, como por exemplo, eles permitiram o compartilhamento do vídeo que já foi gravado. Eu vou estar mandando uma mensagem aqui e já te respondo, Andressa, mas todas aqui que eu fiz foram ao vivo. Você prefere fazer por vídeo? Nossa, me surgiu a dúvida mesmo. Então você não prefere fazer por vídeo, prefere fazer ao vivo. Pode ser também. Tá bom? Então tá, obrigado, Andressa. Agora, continuando, eu vou estar colocando a lista de presença aqui no chat e vocês podem, por favor, preencher. Então, seguindo, a primeira autora é a Beatriz Timóteo Silva e tem título do projeto 5º Programa de Formação Discente no Controle de Infecção e Segurança do Paciente. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Tudo bem. Pode projetar a tela já? Pode projetar. Só um segundo. Pessoal, aqui na minha região está chovendo bastante com alguns trovões.
Caso tenha alguma interferência ou vocês não me entendam, só sinalizar que eu repito a informação sem problema algum. Vamos lá. Conseguem ver a apresentação? Conseguimos ver sim, Beatriz. Certo, então vamos lá. Bom, novamente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando. E como o Diogo trouxe, eu vou apresentar o 5º programa de formação discente no controle de infecção e segurança do paciente, né? Junto a mim estavam Fabiana Helena, Gabriel Roel, Larissa Martins e o Lucas Daniel, sob a orientação da professora Nazaré, aqui presente conosco, e a orientação de Luciana Paiva. Bom, é importante a gente introduzir resgatando, né, o conceito de infecções relacionadas à assistência à saúde, que basicamente a gente pode definir como efeitos, né, adversos, eventos adversos que vão acontecer ao longo do processo de internação do paciente. Geralmente a gente consegue notar esse tipo de infecção ao longo das primeiras 72 horas de internação do paciente, mas é importante ressaltar que elas também podem ser diagnosticadas, vamos colocar assim, após o processo de alta do paciente também, né? Esse tipo de infecção está diretamente relacionado às taxas de morbimortalidade hospitalar e justamente por esse motivo são um determinante essencial e muito importante na avaliação da promoção de segurança do paciente, né? E também na avaliação da qualidade da assistência dos profissionais da saúde que estão envolvidos diretamente com aquele paciente que eventualmente foi acometido pela infecção hospitalar. Por isso, a gente ressalta o processo de importância, de valorização do papel de ações educativas que visem, né, abordar esses assuntos determinantes de saúde relacionados às infecções hospitalares, para que a gente consiga transformar as altas taxas atuais de mortalidade de infecções hospitalares. Então, a nossa proposta teve como objetivo geral, né, desenvolver ações educativas junto à equipe de enfermagem, principalmente, no processo de controle de infecção relacionada à assistência à saúde em hospital universitário, no caso, né, o nosso HC aqui da UFTM. Para isso, a gente incluiu como objetivo específico aplicar ações educativas voltadas principalmente à higienização das mãos e à implementação de ações educativas voltadas à política de Adorno Zero. Para isso, né, a gente focou nos profissionais de saúde atuantes no setor, principalmente da enfermagem e da medicina, aqui do nosso HC da UFTM, e a nossa estratégia foram ações educativas voltadas para 2 principais temáticas, né? Primeiramente, a técnica e frequência de higiene das mãos. É importante aqui a gente ressaltar o porquê técnica e frequência, né? Porque às vezes muitos profissionais sabem como fazer, mas não como fazer, quando fazer. Então a gente quis trazer essa abordagem mais ampla, né, e aprofundada para fugir um pouco do que eles já veem recorrentemente. E também a política de Adorno Zero no ambiente hospitalar, já implementada, né, no nosso hospital. Então aqui a gente vem como um reforço, como uma promoção aí enfatizada para que os profissionais se conscientizassem dos porquês, das possíveis até consequências da não adesão a esse tipo de política. É importante ressaltar que nós trouxemos uma abordagem sensibilizadora e não expositiva, né, não meramente informativa, mas focada na construção conjunta da informação, conjunta do conhecimento, trazer fatos da vida pessoal, vida profissional dos profissionais, para que eles entendessem por que a gente estava ali, novamente com essa campanha, porque é importante a adesão de cada um dos profissionais a essa campanha, as possíveis consequências. Então, ali trazer, né, essa abordagem mais próxima dos profissionais para que a gente alcançasse dessa forma um resultado mais efetivo. Bom, o que a gente espera enquanto resultado, não só na época de aplicação da campanha, mas até hoje, né, é contribuir para a redução das taxas de infecção relacionada à assistência à saúde aqui no nosso hospital, por meio da mudança de conduta dos profissionais, né, com relação à higiene das mãos e da não utilização de Adorno Zero. Porque são esses 2 comportamentos, vamos colocar assim, que estão diretamente relacionados à melhora ou à piora dos índices de infecção hospitalar. Né? Então, os estudos trazem que quando os profissionais se atentam melhor à higiene das mãos, se atentam melhor à não utilização de adornos, a gente consegue promover uma segurança do paciente mais efetiva
e uma assistência de mais qualidade e com mais humanização. Então, como conclusão do nosso trabalho, a gente traz, né, o fato de que a promoção de ações de educação permanente junto aos profissionais e até mesmo junto aos pacientes também é um fator determinante da qualidade da assistência e da segurança de pacientes hospitalizados. Estudos também trazem hoje que a promoção de informação científica de qualidade e de forma acessível aos profissionais e pacientes são um fator determinante e altamente contribuinte para a melhora, né, do processo de assistência ao paciente. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estou aberta aí a possíveis questionamentos ou dúvidas do pessoal. Muito obrigado, Beatriz. Passo a palavra agora para a nossa primeira avaliadora, a professora Fernanda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos, né? Quero parabenizar, né, o trabalho, né, Beatriz, seu, da sua equipe, junto com a professora Nazaré. A gente sabe que esse tema aí é extremamente importante, principalmente na área de enfermagem, né, que é que a gente está diretamente ali voltado para o cuidado, e a questão da frequência da lavagem das mãos, né, então isso tem que ser muito bem estimulado, né, para que os profissionais façam isso, né? E então é um trabalho super relevante. E eu queria te perguntar, assim, você fez um trabalho interdisciplinar, né? E quantas pessoas, eu não sei se você descreveu lá no trabalho, agora eu não lembro. Quantas pessoas participaram? Olha, a gente não tem esse número exato, por quê? A gente passou por muitas enfermarias e setores do hospital. A gente foi em basicamente todas as enfermarias, né? Então, ali, o que nos dificultou na mensuração desse número foi como a gente estava na rotina de serviço dos profissionais, a gente até passou uma lista de presença, mas às vezes nem todos assinavam, ou não queriam assinar, assim, pela correria, ou a gente começava a abordar, depois eles iam atender. Então, a gente não tem o número exato, até eu não tive acesso, né, à lista de presença de todos os profissionais, porque a gente encerrou a campanha, acabou que a gente não teve acesso a essa lista. Mas o que eu posso trazer de mais próximo, assim, de número, é que a gente foi em todas as enfermarias ali do hospital, inclusive na UTI, na parte da pediatria. Então, a gente conseguiu conversar com todos os profissionais em turnos alternados, né? Tanto da manhã quanto da tarde, que a gente voltou em outros dias, para conseguir abarcar o maior número de pessoas mesmo. Que esse trabalho aí, ele está classificado como extensão, né? Dá até um trabalho de pesquisa. A gente já pensa na pesquisa, né? Eu falo, quando eu fiz doutorado, meu trabalho, assim, eu tenho uma paixão, assim, pela extensão, né? Mas meus trabalhos de extensão acabam virando pesquisa, né? Então, assim, é uma coisa, assim, que vocês têm que até pensar depois, tá? E assim, o número até é importante para saber até o número de pessoas beneficiadas, quanto que isso vai ser divulgado, né? Seria até bom vocês terem esses números, né? Mas é só isso que eu queria perguntar. Obrigada, tá? Imagina, que agradeço. Uma palavra, nossa segunda avaliadora, Valéria. Boa tarde, professora Valéria. Boa tarde a todos. É um assunto realmente que me interessa muito, né? Visto que eu trabalhei 27 anos na UTI neonatal e cuido ali na gestão da pediatria. Como que foi a adesão na pediatria? Me conta um pouco. Valéria, boa tarde, tudo bem? Olha, eu posso te dizer que a pediatria foi a UTI neonatal, que a gente também conseguiu, a gente não entrou na enfermaria, mas os profissionais, assim, foram muito receptivos. Até uma observação importante, que nós, enquanto equipe, a gente ficou muito contente, assim, pela adesão, porque foi um dos locais onde a gente mais foi ouvido, sabe? Nas outras enfermarias, o pessoal escutou a gente, mas a dinâmica foi diferente. Quando a gente chegou lá embaixo, os profissionais da UTI, né, UTI pediátrica ali, saíram no corredor, médicos, enfermeiros, pararam justamente o trabalho deles para nos ouvir.
Então, a gente percebe que é um comportamento diferente, inclusive, foi uma das áreas onde a gente mais percebeu o adorno zero, a gente mais percebeu realmente a prática correta e frequente da higiene das mãos. Então, não só na parte de adesão a nos ouvir, mas na já prática, na já aplicação de tudo do que nós estávamos conversando ali, sabe? Que bom, muito bom. E você chegou a conversar com a Luciana Paiva sobre as ações atuais, né? As enfermeiras que estão fazendo a monitorização, né? Na pediatria, nós como que prestamos conta de uma monitorização para o setor de vigilância do paciente, em que alguém treinado para o adorno zero, para a lavagem de mãos, faz uma monitorização, né? E essa monitorização com alguns critérios, a gente passa os resultados daquele nosso setor, né? Porque isso realmente é um ponto fundamental. Eu tenho certeza que ampliando, você vai ter realmente muitos trabalhos científicos relacionados a isso. E ressaltar a importância do ensino, porque são setores com pessoas extremamente boas, não tem tantos os recursos físicos, né? O sabonete, a pia, sempre da forma que a gente gostaria, mas são pessoas muito boas, em que o ensino e uma monitorização para ajudar é o que realmente a gente precisa para os profissionais médicos, os enfermeiros, os técnicos, a físio, o TO, né? Todo mundo que entra em contato com o paciente. Mas eu gostei muito, eu acho que esse tema, para mim, é extremamente importante. Tá? Não desista. Obrigada, Valéria. Eu acho legal ressaltar também que o que você trouxe na sua fala foi muito importante, porque realmente a gente foi no sentido de não julgamento mesmo, né? Tipo assim, não tá lavando a mão, não tá sem adorno, tá? A gente foi no sentido de construção conjunta, porque a gente percebe que ali, nós enfermeiros, né, que eu futuramente serei, que eu compreendo a rotina, a gente sabe que é muito trabalho, a sobrecarga muito grande, o cansaço. Então, às vezes, a não adesão a esse tipo de campanha não é por negligência, muitas vezes, mas é pelas condições de trabalho, vamos colocar assim. E a gente fez muita questão de pontuar justamente esse fato na nossa fala, né? De que ali nós estávamos com um papel de lembrete, né? Da importância e do porquê realizar cada uma dessas práticas, mas não um papel de julgamento, né? De, não está fazendo, porque tal, justamente por compreender as condições de trabalho em que eles estão inseridos. Acho muito importante a gente ir nesse sentido, né? Horizontal. E de cobrança apenas, para a gente conseguir uma adesão mesmo dos profissionais. Eu estou satisfeita, muito obrigada, viu? Imagina, que agradeço. Ô, Diogo, eu gostaria posso falar? Claro, professora. Em primeiro lugar, então, parabenizar a Beatriz, né, Timóteo Silva, que é aluna está fazendo a apresentação, parabenizar pelo envolvimento, agradecer o envolvimento, foram 5 alunos que participaram. Eu tenho essa extensão há mais de 10 anos, né, na UFPM, junto com o CCIH, e ele complementa a professora Fernanda Bonato Zuff, que trabalha juntamente comigo, né, no curso de graduação em enfermagem, sabe como essas extensões ajudam, né, na enfermagem a envolver os alunos, a conhecer a profissão. Então, essa campanha de higienização das mãos, nós fazemos junto, né, com os alunos e o CCIH do HC, anualmente. Inclusive, tem publicado até também essa campanha, foi publicada no Lip Science Journal, né, mas foi com outra equipe, uma equipe anterior, né. Mas, assim, a ideia justamente é chamar a atenção como um procedimento simples, que é a higienização das mãos, né? Ele faz diferença. Então, muito obrigada, Beatriz Timóteo Silva, pela
apresentação. Parabéns, Diogo, em nome da organização do GIEP, né? Parabéns pelo evento. Obrigada. Muito obrigado, professora Nazaré. Parabéns, Beatriz. Dando continuidade às nossas apresentações, vamos agora para a autora Joyce Aparecida Souza Bel, que tem como título do projeto o primeiro Congresso de Liga Acadêmica Multiprofissional de Atenção Hospitalar. Boa tarde, Joyce. Boa tarde. Pode apresentar? Pode sim. Vocês estão ouvindo? Estão me vendo? Estamos vendo sim, Joyce. Perfeito. Pode começar? Pode sim. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu sou graduanda do curso de Terapia Ocupacional. Eu vou apresentar o trabalho titulado Primeiro Congresso da Liga Acadêmica Multiprofissional de Atenção Hospitalar, que tem como professor orientador o Gilberto de Araújo Pereira. Antes de eu começar falando do congresso, eu preciso começar falando da Liga Acadêmica Multiprofissional de Atenção Hospitalar, porque sem ela o congresso não existiria. A LAMAR ela foi registrada na Pró-Reitoria no dia 16 de junho de 2021, após 3 anos de muito planejamento. Então, o congresso, que é a primeira Comar, ele foi pensado como uma forma de expandir a Liga e de chamar a atenção de futuros ligantes, tanto da UFTM quanto da UniUB. E quem entrasse na Liga teria aulas teóricas sobre o assunto de atenção hospitalar e atividades práticas nos hospitais liberados. Alguns objetivos do Congresso: apresentar o funcionamento, principais temas de propósito da atividade da LAMAR, compartilhar conhecimentos de temas da atenção hospitalar, tais como gestão hospitalar, tecnologia da saúde e cuidados com o paciente. E mais um dos objetivos foi gerar a produção de conhecimento através da apresentação de trabalhos por parte dos congressistas. Ou seja, o evento aceitou submissão de trabalho. O congresso aconteceu no dia 12 a 14 de agosto de 2021, ou seja, foram 3 dias de evento, e ele ocorreu de forma online e através da plataforma StreamYard e no YouTube. Ou seja, por conta dessa plataforma, foi possível fazer a transmissão do evento no YouTube, que se chama LAMAR UFTM. E o evento, ele conteve apresentação de palestras e mesas redondas, e com os seguintes temas: multiprofissionalismo, classificação de sistemas de saúde, gerenciamento hospitalar, inovações em saúde e cuidado paliativo. Só que, para fazer jus ao nome da Liga, nós chamamos profissionais de diversas áreas para dar essas palestras. Como já foi citado, o evento teve apresentação de trabalho. Nós começamos o congresso com a apresentação e elaboração de um caso clínico do ponto de vista profissional. Esse caso clínico, ele falava sobre politrauma, que politrauma é quando o paciente possui 2 ou mais lesões graves em 2 ou mais áreas do corpo. Então, esse caso clínico foi apresentado e alunos da medicina, da terapia ocupacional, da fisioterapia, falavam da sua visão sobre o caso. O evento contou com a participação de discentes tanto do curso da UFTM e tanto do curso da UniUB e de universitários também de outros cursos de outros estados do país. A transmissão teve um total de 2.389 visualizações no canal da Liga no YouTube e o congresso ele teve um total de 1.201 inscritos. Com a primeira Comar, a LAMAR pôde abrir o processo seletivo para que futuros ligantes, tanto da UFTM e da UniUB, pudessem entrar. Então, foi disponibilizado 24 vagas para 8 cursos da área da saúde, sendo eles biomedicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional. Todo o processo seletivo ele aconteceu em agosto de 2021, ele ainda aconteceu no modo online e ele foi composto por 3 fases. A primeira foi a prova teórica, onde caiu todo o conteúdo referente aos 3 dias de evento.
depois teve a entrevista e depois a dinâmica em grupo. Com isso, nós podemos concluir que, ao longo de 3 dias de evento, o primeiro Comar teve, sim, sucesso na sua proposta de apresentar-se para a comunidade acadêmica temas a respeito do multiprofissionalismo na atenção hospitalar. E outro índice que mostra que o evento foi um sucesso foi devido ao grande número de inscritos no Congresso e o grande número de visualizações no canal do YouTube, né? E foi passado um formulário no final do evento para a gente saber a opinião dos congressistas e o feedback, em sua maioria, ele foi bem positivo. A primeira Comar é muito importante porque ela marcou o início das atividades do primeiro ciclo da LAMAR. Essa é a referência, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Joyce. Passo a palavra agora para a nossa avaliadora, a professora Fernanda. Joyce, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Parabéns pelo trabalho, realizar um congresso, a gente sabe que é muito complicado, né, até, e a gente viu, assim, né, pelo trabalho que você apresentou, né, que teve uma grande participação e de diversos cursos da área, né, e aí vocês estão com a liga, isso, agora vocês estão com uma liga. Isso. Eu gostaria de saber, por curiosidade, quais são as atividades que vocês desenvolvem. Eu vi que tem alguma coisa de auditoria, gestão, algumas coisas assim, né? O que vocês desenvolvem na Liga, né? O número de pessoas que são beneficiadas com isso. Certo. Nós abrimos vagas para 24 ligantes, né, de diversos cursos da área da saúde. E nós temos aula toda terça-feira, aula sobre atenção multiprofissional, né? E com diversos profissionais das áreas da saúde. Nós também fazemos visitas técnicas nos hospitais. Fizemos no hospital do Alan Gott, também nós fizemos muitas visitas lá, a gente criou parceria. Então, a Liga, ela parte nesse sentido mesmo, de aulas teóricas e visitar novos hospitais em Uberaba. Ok. Então, mais em termos de visitas aos hospitais. Aí vocês Isso. não desenvolvem nenhum cuidado, alguma coisa do tipo, não? Nenhum... Não, ainda não. Educação em saúde, alguma coisa assim? Não, ainda não. Não, ok. E quantos alunos participam? Qual que é o quê? Quantos alunos participam? São 24 ligantes. Ok. Tá certo, só isso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Passo a palavra agora para a professora Valéria. Eu não tenho muito, assim, mais do que falar, além da nossa outra avaliadora. Eu acho que a Liga, esses trabalhos, essas jornadas de discussão, puxa, de caso clínico, né? Essa é uma função muito grande das ligas, uma função social, científica, cultural muito importante. Dá muito trabalho fazer isso, sim, mas é um aprendizado político, inclusive, para montar tudo isso, né, gente? Eu vou falar em todas as avaliações que forem sobre Liga nessa tarde, a importância de entrarem no hospital. O hospital vai se organizando, muitas vezes, para um número que não contempla, às vezes, todos os cursos. Então, é uma forma de vocês lutarem, entrarem, verem, que nós não vamos ver isso numa UBS, numa clínica. Então, é muito difícil a Liga, não é fácil, é uma decisão que vocês tomam, né?
E não desista, insira um maior número de alunos, sempre, claro, com conteúdo, e discutam no Brasil inteiro um caso clínico. Enriquece, tá? É só dar parabéns e não desista. Continue nesse caminho, tá? Sem um ensino, acredito que não vamos mais para frente. Tá bom? Muito obrigada. Eu só queria complementar, porque o que você falou é muito verdade. É muito difícil fazer as visitas de hospitais. Alguns não aceitam parceria, não respondem o nosso e-mail, o nosso telefonema. Então, é muito difícil. Então, o pouco que a gente já conseguiu abrir os nossos olhos de outras formas. A gente consegue ver a nossa atuação ali. E é uma coisa que só com o curso a gente não ia ver mesmo. Então, é importante a Liga, sim, para a gente estar ampliando o nosso olhar. Muito bom. Parabéns, Joyce. Obrigada. Dando continuidade aos nossos trabalhos. Também gostaria de responder a pergunta da Andressa, que queria fazer a apresentação por vídeo. Infelizmente, a apresentação por vídeo só está sendo feita no caso do aluno ter apresentado algum atestado de trabalho ou de doença. A próxima a apresentar o trabalho é a Nataniane Cairene, e tem como título Massagem Shantala, da UFTM. CMEs, CRAs e redes sociais. Bom dia, Nataniane. Boa tarde, Nataniane. Boa tarde, Diogo. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Você me avisa se compartilhar, por favor. Estou pelo celular, de vez em quando eu apanho. Está aparecendo para vocês? Então, boa tarde, pessoal. Vou apresentar o trabalho Massagem Shantala na UFTM, CMEs, CRAs e redes sociais, com orientação do professor Nuno Miguel Lopes de Oliveira. E temos integrantes, Ana Clara, Ana Luísa, Ana Paula, Andressa, Caroline, Júlia, Maria Luísa, Michele, Natasha, a Roberta Christian e a Roberta Miziara. E aí, como introdução, o projeto começou em 2009, presencial. Durante a pandemia, a gente teve que fazer a adaptação para o remoto. E aí, esse ano, retornamos o presencial para retomar parcerias antigas e novas. E isso foi um desafio muito grande. E aí, aqui é a fotinha da nossa equipe. E como objetivo do projeto é realizar orientação e educação em saúde sobre a Shantala, primeiro com as extensionistas, e quando elas se sentem aptas, a gente vai para os CMEs, para os CRAs, tanto fazer nas crianças, quanto ensinar as mães, professores, cuidadores, profissionais de saúde, como fazer a Shantala. E também temos como público-alvo as ligas acadêmicas, tanto da UFTM quanto da UniUB, além do público que segue o nosso Instagram. Como metodologia, é realizada uma capacitação teórico-prática de duração de cerca de 2 horas e depois aplicado um Google Forms para ter uma devolutiva de como foi essa capacitação. E no Google Forms, aqui uma foto das meninas sendo capacitada primeiro, esse em rosa, e do lado são as ligas que a gente fez, algumas ligas que a gente fez capacitação até a submissão do trabalho. E o nosso Forms, a gente pergunta questões sobre as técnicas, se foi difícil, se foi fácil, sobre o envolvimento das extensionistas em estar ensinando e sobre a percepção de quem participou da capacitação antes e após receber a nossa capacitação. E a gente também tem as vivências práticas nos CMEs para as extensionistas aplicarem a Shantala nas crianças. A faixa etária é de 3 meses a 5 anos, e nós conseguimos fazer visita em 3 locais, no CMEI Michele Flávia Martins Pires, no CMEI Vovó Adelina e na creche comunitária Vovó Zoraide. Além de realizar as postagens semanais no Instagram, que pode ser tanto sobre Shantala, quanto informativo de conteúdo importante para as mães, para as gestantes, que são o nosso público-alvo. Aqui são fotos das primeiras visitas, tanto no Michele Flávia, quanto no Vovó Adelina, quanto no Vovó Zoraide, com as datas que a gente fez as visitas até a submissão. E aí, como resultado, até a submissão, conseguimos fazer 4 capacitações com liga. A Latriz tinha 20 alunos, é uma liga da UFTM. A Liapse tinha 15 alunos, também é da UFTM. E a Latim tinha 15 alunos, também da UFTM. E fizemos capacitação com a Liga de Pediatria da UniUB, que tinha 10 alunos.
Saracura, Lã e Gera Vida foram capacitações que estavam agendadas, mas que aconteceram após a submissão do trabalho. Lago e Laú é a Liga de GO da Uniub e a Liga do Autismo, que devido à pandemia ainda não está completamente sob controle, a gente não conseguiu retomar as parcerias. E a Liga de Pediatria da Uniub foi uma parceria nova que fizemos. Das vivências. No Michele Flávia, a gente fez uma visita, atendeu crianças de 2 a 3 anos e foi uma média de 18 crianças atendidas. No Vovó Adelina, fizemos 2 visitas, eram bebês de 3 meses a 1 ano, atendemos uma média de 15 bebês. E na creche comunitária Vovó Zoraide foram feitas 3 visitas, crianças de 1 a 5 anos, com uma média de 46 crianças. O nosso Instagram, nós conseguimos realizar 19 postagens, sendo que nos 90 últimos dias antes da submissão, a gente percebeu um engajamento de 883 seguidores. E aí, como conclusão, a gente percebe que o retorno presencial é fundamental para retomar essas parcerias, é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento tanto para as extensionistas quanto para quem recebe a nossa capacitação, só que foi um grande desafio, porque os contatos que tínhamos, tanto de coordenadores de ligas quanto dos espaços que a gente visita, eram pessoas que estavam na gerência, na coordenação, em 2018. E aí, até conseguir localizar quem estava responsável, entrar em contato pelo telefone, agendar a visita, agendar a capacitação, foi um pouquinho trabalhoso, mas a gente conseguiu cumprir a nossa meta. E a nossa principal referência para a capacitação é o livro do Frederic Leboyer, Chantala, uma arte tradicional para bebês. Muito obrigado, Nataniane. Também agradecemos a presença do professor Nuno, que está aqui na sala. Agora passo a palavra para a primeira avaliadora, a professora Fernanda. Parabenizo, né, a aluna e todo o grupo, né, e aqui na pessoa do professor Nuno, né. Eu não conheço muito sobre massagem de Chantala, né, mas já ouvi falar dos grandes benefícios que são relacionados, né, para o bebê. Então, vocês contou aqui, né, na hora da apresentação, que teve um período que vocês tiveram que fazer online por causa da pandemia, né? Aí, eu gostaria que você me contasse como que vocês fizeram isso. Só para você me falar como que vocês treinaram, porque tem toda a questão do treinamento com o cuidador, com a mãe, né? E esse treinamento, a gente sabe que presencial, a gente sabe que é bem diferente do online, e isso envolve toda uma técnica, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Totalmente diferente. Do presencial, a gente chega perto dos alunos da liga, das mães, dos professores, faz correção, e no online a gente tinha que ver por vídeo. Um dos desafios que a gente enfrentou, que a gente falava para o pessoal abrir a câmera e mostrar como estava fazendo na boneca, no ursinho de pelúcia, para a gente explicar, é para cima, é para baixo, é para a direita, para a esquerda, de dentro do peito para fora, inverso, mas a grande maioria não abria a câmera. Mas uma vivência muito positiva que a gente teve na pandemia foi com o público do Instagram, que algumas mães que tinham acabado de ter seus bebês pediram para a gente fazer a capacitação com elas, e todas elas abriram a câmera para a gente e perguntavam se podia colocar força, se não. Foi difícil conseguir explicar que a massagem Chantala tem que ser um toque suave, que o importante dela é o vínculo, é o olho no olho da mãe, o toque da pele, e que só na região da barriga que coloca um pouquinho de pressão para ajudar no alívio de cólica, no alívio na liberação de gases e tal. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, de uma maneira muito positiva, conseguir ensinar, sim, sobre a Chantala. Porque, então, assim, mesmo com todas as dificuldades, né, ainda vocês conseguiram de uma outra forma. Eu sou uma que não gosto muito de câmera, não. Eu tenho dificuldade um pouco com isso também, né? Eu entendo as pessoas que não gostam também de abrir câmera, né? Então, é por isso que eu queria saber como que tinha sido para vocês. Acredito que deve ter tido um esforço muito maior, né? Eu vi que o projeto é de muitos anos, né? Eu acho que
Em Desde quando 2009, eu tô aqui na UFTM desde 2006, né? O projeto é de 2009, né? É um projeto assim, ele começou com uma demanda de alunos da fisioterapia e com o passar do tempo foi sendo discutido que era importante ter uma equipe multi. Então, hoje a gente conta com TO, Nutri, enfermagem, psicologia, medicina, nutrição, educação física. Isso é muito bom, porque a gente sabe que uma equipe, um profissional sozinho não consegue fazer todo o trabalho, né? Então, a equipe multiprofissional, ela vem para atender demandas que, às vezes, por exemplo, eu que sou enfermeira, né? Não vou, né, conseguir dar conta do que o nutricionista ou o próprio fisioterapeuta, né? Cada um com a sua especificidade, né? Para estar contribuindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Professora Valéria, com a palavra. Bom, Fernanda, essa turma mais nova, não sei você assim, mas eu da minha parte, eu acho que eles adaptam tudo, com certeza é diferente do presencial para o online, mas eles devem ter descoberto métodos de comunicação, até de sentir o toque do lado de cada tela, né? Então, eu garanto que alguma coisa aí foi muito positiva. Como até nós aí nas nossas aulas, o que nós aprendemos, né? Mas eu acho que realmente vocês fizeram integração entre ligas, né? Fizeram um movimento político, qualquer que seja. Quando eu falo política, gente, eu não falo partido, de jeito nenhum. É a negociação, é ver as dificuldades da negociação entre as ligas, entre os participantes, em UBSs, levar um conhecimento, um atendimento para uma clientela diferente da de vocês, né? E de um assunto diferente do nosso dia a dia. Eu acho que isso tem uma riqueza que tem que ser mostrada, que tem que ser cada vez mais mostrado os dados, né? Isso traz um crescimento, uma abertura, e numa área que é a mais importante para nós, vínculo humano, né? Então, eu acho que foi muito importante, eu vejo até nas suas expressões da sua satisfação, né? Então, esse é o meu valor, tá? Parabéns aí para vocês. Uma coisa que você falou me fez remeter a uma situação que a gente teve, a questão que você falou de questão política foi bem forte. Porque as nossas primeiras visitas no Michele e Flávio e no Vovó Adelina foram no começo do ano, naquela época que teve aquela frente bem fria. E aí, assim, ou a gente ligava e desmarcava, assim, em cima da hora, ou a gente tentava fazer a adaptação de como fazer a massagem Chantal. Então, a gente conversou que a gente ia fazer a Chantal com as crianças, os bebês com roupa mesmo, para eles não pegarem uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, para não correr o risco de perder uma parceria por causa de uma situação que a gente não tem controle, né? Porque a gente não tem como ter controle sobre o tempo, né? Controle sobre se vai ter uma paralisação, uma manifestação na rua e impede a gente de conseguir locomover até o espaço para estar fazendo a atividade proposta. Então, assim, a hora que você falou da questão política, me fez lembrar dessa situação que a gente enfrentou aquela frente fria ali de março, abril, e foi um desafio para as meninas conseguir fazer Chantala, porque a Chantala é uma massagem, né? E aí fazer massagem por cima da roupa é muito ruim, é muito desconfortável, não é tão fácil, igual fazer na pele, com o uso de óleo para deslizar, né? Então, assim, foi um desafio. E aí, essa fala que você trouxe fez eu relembrar dessa situação vivenciada por nós. No SUS, a política
é essa, é negociar, né, é a empatia, né, e é mesmo nos cursos todos, cada vez mais valorizar essa habilidade que nós temos que cada vez mais desenvolver, tá? Um abraço para você. Parabéns, Nataniane. Obrigada, Diogo. Dando continuidade, nossa próxima autora é Júlia do Couto Bueno. Tem como trabalho Territórios de Vida, ano 4, acompanhamento terapêutico e inserção comunitária. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, olá, gente. Eu vou transmitir aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estou conseguindo... Estamos vendo sim, Júlia. Tá, os slides também estão passando, né? Estão passando. Certinho, então. Oi, meu nome é Júlia. Como falaram, o nome do trabalho que eu vou apresentar hoje é Territórios de Vida, 4º ano, acompanhamento terapêutico e inserção comunitária. Eu sou apresentadora, esse projeto ele é oriundo da extensão Territórios de Vida, e a gente aqui vai focar hoje no acompanhamento terapêutico. Para a gente começar a falar desse trabalho, é importante a gente situar o que é a Rede de Atenção Psicossocial, ou seja, a RAPS. A RAPS, então, ela é uma parte pertencente ao SUS e é constituída por diversas instituições. Os centros de atenção psicossociais, eles são dispositivos que estão ligados à RAPS. Então, um dos objetivos do CAPS é atenção integral às pessoas com sofrimento psíquico, atendimento multiprofissional, inserção comunitária e efetivação dos direitos humanos. Considerando esses objetivos, o acompanhamento terapêutico ele surge como uma estratégia para a consolidação desses objetivos. Então, o AT ele é a apropriação dos espaços do uso coletivo em um movimento constante de desconstrução de preconceitos, ampliando os territórios existenciais de convivências. Por que o AT ele atua dessa forma? Porque a gente se apropria dos espaços urbanos. Então, a partir do momento que a gente se aproxima da cidade, a gente vai mudando também, não só a subjetividade do sujeito que está ocupando aquele espaço, mas também das pessoas que estão circulando no espaço urbano e também passam a conviver com aquelas pessoas que geralmente têm um histórico ou de internação e também tem toda a questão da loucura, que ela já é uma questão mais estigmatizada na nossa sociedade. Então, nosso objetivo aqui hoje ele é apresentar os resultados do programa de extensão Território de Vida, e a gente adotou, então, o AT como eixo norteador das nossas práticas. Aqui é uma foto de uma vez que a gente foi na UFTM. A UFTM, inclusive, é um local que a gente costuma ir bastante, seja para ir nas exposições ou seja mesmo para desenvolver alguma atividade nos espaços abertos da faculdade. Então, como metodologia, o AT ele ocorre semanalmente, e ele envolve alunos de diversos cursos da graduação da UFTM, e essas práticas elas são documentadas por meio de fotografias produzidas pelos usuários e também por registros de campo produzidos pelos extensionistas. Então, aqui, como resultado, a gente trouxe algumas fotos. Isso daqui, uma das fotos é na Praça da Abadia, após uma das extensionistas levar o professor dela de violino. Nessa oportunidade, os usuários do CAPS, eles puderam tocar um pouco do violino, o professor mostrou como que funcionava, alguns até aceitaram, até toparam ali na hora tocar. Essa segunda foto aqui foi na UFTM, numa oficina de cartaz que a gente fez para o Dia da Luta Antimanicomial, no 18 de maio. Aqui também tem uma passeata pelo SUS que teve em outubro agora. Essa foto do meio, ela é uma exposição de fotografias produzidas a partir das fotos deles, que teve na UFTM em maio também. E aqui nessa última foto do canto, é a gente no Mercadão, que também é um local que eles gostam muito de ir. Aqui também é são mais fotos da gente na Expo Zebu. Então, o que a gente pode perceber? Esse ano é o nosso retorno às atividades presenciais depois de 2 anos parados. Então, o AT é uma prática que, infelizmente, não tem como acontecer de forma virtual, porque o nosso cenário de atuação acaba sendo a cidade. Então, esse ano foi marcado pelo retorno do AT grupal após um período de isolamento social e de ausência de atividades coletivas em decorrência da pandemia, porque o CAPS, infelizmente, também teve que se adaptar à pandemia.
E o que a gente pode observar foi o fortalecimento do vínculo dos usuários com o CAPES e com a universidade, porque a gente já vinha de um processo em 2019, 2020 de estreitamento desses laços, e a gente percebeu que eles sentiram falta desse momento, porém, em 2022, a gente conseguiu prosseguir e retomar esses vínculos que a gente estava construindo anteriormente. E também o fortalecimento do programa de extensão, com projetos de iniciação científica, participação em eventos científicos, a realização de exposições com fotografias produzidas pelos usuários e extensionistas. Então, para concluir, a gente pode pensar que o cuidar e ser cuidado, ele vem sendo experimentado tanto por os usuários quanto pelos extensionistas, porque um dos objetivos do AT é propor a horizontalidade do cuidado. Então, às vezes, a gente atua como cuidadores, mas às vezes eles também cuidam da gente enquanto a gente está na rua. A gente também pode concluir que o projeto ele tem contribuído para a reconstrução da grupalidade e do fortalecimento dos laços sociais, e que o AT ele acaba sendo um potente dispositivo de cuidado que ele amplia o setting terapêutico e os processos formativos da gente enquanto extensionistas. Essas aqui foram as nossas referências. Muito obrigado, Júlia. Passo a palavra para a nossa avaliadora, a professora Fernanda. Júlia, eu quero relatar aqui, né, porque eu tenho uma afinidade com a saúde mental, assim, né, e a gente sabe que paciente, assim, que tem um sofrimento psíquico, para ele reinserção dele na sociedade é uma coisa muito complexa por causa do estigma, né, e que essas pessoas, né, que as pessoas têm em relação ao paciente psiquiátrico, né, que muitas vezes ele às vezes as pessoas têm medo do paciente psiquiátrico, né. Eu já dei aula de psiquiatria, então eu acho que o trabalho de vocês, né, tem uma relevância extrema, e a gente tem visto assim que as pessoas cada vez mais, né, têm adoecido. Realmente esse trabalho não dá para fazer mesmo, como você disse aí, né, na pandemia, né? E porque é um trabalho corpo a corpo, é de reinserção mesmo desse paciente do centro de atenção psicossocial. E eu gostaria de saber quantas pessoas geralmente participam do projeto. Eu sempre faço a mesma pergunta, né, para todos. Você fala de extensionista, se não me engano, no começo desse semestre, a gente teve mais ou menos 6 a 8 extensionistas. Aí eram dos cursos de psicologia, enfermagem, medicina, e algumas vezes tinha alguns alunos da TO, só que aí os alunos da TO, eles não eram fixos. Aí eles iam e vinham, dependendo da disponibilidade de horário deles. E de pacientes? Quantos pacientes, assim, usuários do pacientes, a gente... Então, é porque a gente está tendo um problema com questão da mobilidade deles até o CAPES. Então, algumas vezes, o meio de transporte que a maioria usa atrasa. Então, acaba que a gente sai e alguns deles não vai. Mas a gente tem mais ou menos, em média, de 12 a 15 pessoas. Às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos, porque a gente também depende ainda muito dessa questão do transporte deles chegarem no local até numa hora que a gente está saindo, por exemplo. Entendi. Obrigada. A palavra para a professora Valéria. Olha, eu não tenho muito aqui a acrescentar ou perguntar, realmente é um trabalho de vivência, né? E que, como eu já falei aqui hoje diversas vezes, a importância da educação, né? Nós aqui de fora e deles, né? Esse convívio. E o importante que você falou, que é a assimilação deles com essa rotina das visitas, dos passeios, né? Isso realmente é muito importante. Eu fico muito feliz que vocês tenham sempre uma continuidade nesse trabalho, nessa parcela humana que às vezes é tão invisível, né, para todos nós. Tá? Então, eu só vou realmente parabenizar por esse trabalho, né, e aguardar mais resultados
Tá? Obrigada. Parabéns. Parabéns, Júlia. A próxima autora é Andressa Oshiro, que tem como trabalho Liga Acadêmica de Trissomia, do 21, resultados de 2022. Boa tarde, Andressa. Boa tarde. Só um minutinho, vou começar a apresentação. Claro. Se puderem confirmar que a tela está passando. Confirmo sim. Só um minutinho. Vou colocar para apresentar e vou passar um slide para ver se passa. Você pode me confirmar? Confirmo sim. Foi? Não foi. Não? Não. Ok, só um minuto. Ainda não foi? Não, mas vamos esperar um minutinho? Será que está carregando? Foi? Não, não foi. Será que se apertar ali embaixo, do lado desse zoom? E agora? Não? Não, não está aparecendo, Andressa. Ai, tá. Vou colocar a tela inteira, então. Peraí. Tudo bem. Agora está aparecendo, Andressa. E agora? Está funcionando. Perfeito. Tá Tá passando funcionando? o slide. Tá tudo Ai, que bom. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Andressa Oshiro Ainoski e eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento. Trago aqui hoje o título do nosso projeto de extensão, Liga Acadêmica da Trissomia do 21, tendo como autora Mariana Alves Messias Souza Bonfim e como coautoras as membros da coordenação do nosso projeto. Nossa orientadora é Maíra Ferreira Amaral. Então, introduzindo um pouco sobre o nosso projeto. Ele tem como objetivo disseminar conhecimentos quanto à trissomia do 21, de forma a desmistificar e disseminar o conhecimento de forma a que os estigmas e os preconceitos, os pré-conceitos existentes nas sociedades sejam dissolvidos. Então, é uma forma de capacitar os profissionais, futuros profissionais de saúde e de educação. Tendo como justificativa e como exemplo o nosso artigo 1º, que é um espaço acadêmico para reflexão, estudo e realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão. E aí também é uma atividade, uma prática, que ele proporciona um encontro entre os acadêmicos e a comunidade que vive a realidade da T21. Então, é uma forma de disseminar esse conhecimento para além do meio acadêmico, tendo por objetivo geral disseminar esse conhecimento e objetivos específicos, realizar atividades de ensino, promover conhecimento, possibilitar a integração e a conscientização dos acadêmicos, bem como a comunidade externa, e diminuir a lacuna existente entre a produção de conhecimento e a sua aplicabilidade prática, porque a gente observa que há conteúdo escrito, há trabalhos que foram produzidos, mas na prática eles acabam não sendo praticados, eles acabam não sendo colocados em práticas em atendimentos. Então, é um conteúdo que muitas vezes não é acessível às famílias, às mães, às escolas, e é uma prática que a gente gostaria de colocar, tornar possível. Então, dessa forma, tendo como metodologia eventos que nós realizamos, primeiramente online, em setembro do ano passado, foi nosso primeiro simpósio da Liga Acadêmica, ele ocorreu de forma remota e foi transmitido pelo YouTube.
Posteriormente a isso, foi realizado provas para seleção de ligantes e, sequencialmente, foram ministradas 21 aulas voltadas para temáticas da T21. E são aulas que não abarcam apenas a base genética, mas também todos os fatores associados à T21. Então, socialização, área escolar, ingresso no mercado de trabalho, adolescência e o envelhecimento. Como resultado dessas práticas, nós tivemos rodas de conversa. Então, como já dito, a nossa prática, o nosso projeto permite que haja esse encontro entre a comunidade e os ligantes. Então, essas rodas de conversas foram realizadas com familiares e com pessoas da T21. Seguidamente, foi feito o primeiro encontro comemorativo do Dia Internacional da Trissomia do 21 e, sequencialmente, mais aulas com conteúdos específicos para capacitar futuros profissionais. Aqui, como resultados e discussões. Os nossos conteúdos, eles estão disponíveis em plataformas de mídias, então no YouTube e também no Instagram, uma forma de disseminar esse conhecimento também, tornar acessível para a população externa. E então, tornar possível que esse conteúdo não seja só restrito aos ligantes, mas também aos outros acadêmicos da UFTM e de outras universidades. Então, essa formação, ela torna-se possível uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, uma vez que os ligantes são de diferentes cursos de graduação da área da saúde, a promoção de conhecimento, a mudança de preconceitos e a mudança desses estigmas, bem como a formação de profissionais capacitados e mais humanizados. Essa é a foto da nossa última aula com os nossos primeiros ligantes, a conclusão deles na liga, e essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Andressa. Gostaríamos também de agradecer a presença da professora Francis Lene, orientadora do trabalho da Andressa. Passo a palavra agora para a professora Fernanda. Andressa, a trissomia do 21, né, ou a síndrome de Down, né, como popularmente a gente conhece mais, né, é extremamente também relevante o tema, essa liga, né, e queria que você me contasse um pouco mais sobre as atividades que vocês desenvolvem, né, eu vi que vocês têm aulas teóricas, quais cursos são envolvidos, eu vi que são 30 ligantes, quais são os cursos que são envolvidos nesse projeto? Começar pelas práticas. Então, pelo primeiro ano ser no formato online, nós tivemos que adaptar. Então, as aulas foram feitas de forma remota, bem como as rodas de conversa. Nós tínhamos convidados e era no Meet as reuniões, e eles contavam sobre vivências, dificuldades e peculiaridades, né, da T21. E os alunos faziam perguntas no chat, faziam perguntas através do áudio. E essas rodas de conversa, algumas delas eram transmitidas pelo YouTube, o que eu acho muito interessante. Então, para além dessas rodas de conversas, tinham aulas ministradas, cada uma com um tema específico sobre a T21. A gente pensou em um ciclo de vida. Então, começou desde o começo, a base genética, como acontece, desde a concepção, também a humanização desse olhar, não pensar apenas nos cromossomos, mas no momento da notícia, como os pais recebem essa notícia, o luto parental. Pensamos também no momento escolar, no desenvolvimento da criança, nessa primeira infância, primeira, segunda e terceira infância. Todas as questões de saúde, as situações de saúde que acometem pessoas com T21, muitas vezes não específicas da T21, mas que também se encontram nessa... Desculpa. Atrapalhou um pouquinho durante a apresentação. É que eu estou bem de frente para a rua. Mas que se encontram, né, nessa condição de saúde, como, por exemplo, a hipotonia, a língua protrusa, dentre outras. Então, isso na infância. Também trabalhamos sobre o brincar, que é muito importante, falando como uma aluna e estudante de terapia ocupacional, o brincar é a principal ocupação de uma criança. Falamos dentro da área escolar, muitas vezes, a dificuldade de inserção de uma criança atípica na área escolar.
a adolescência, questões como sexualidade. Eu lembro dessa aula de sexualidade, foi muito legal. Porque nós chegamos a falar que como a criança ela é atípica, dá vontade de colocá-la num potinho e protegê-la do mundo. Então, a gente não permite que ela explore essa sexualidade. E eu achei uma roda de conversa muito importante, eu achei que foi muito produtiva, eu espero que aconteça de novo nesse novo ciclo de ligantes. Posteriormente, nós falamos sobre o mercado de trabalho, o ingresso de pessoas com T21 no mercado de trabalho e o envelhecimento. Também eu acho que foi uma aula muito rica. Então, nós fizemos esse ciclo de aulas dentro do ciclo do desenvolvimento de vida da pessoa. E a cada final desse ciclo tinha uma roda de conversa com familiares para poder ter esse encontro com a comunidade, com pessoas com T21, trazer esse olhar humanizado, porque eu acho que não basta só a gente ficar na teoria e estudar ainda mais no formato online. Claro que agora no início do ano deu para fazer algumas presencialmente, que foi muito legal. E ao final nós fizemos mais um evento, mais um simpósio. Antes de ontem foi o nosso simpósio presencial, e nós novamente trouxemos famílias, pessoas com T21 para participar desse evento, porque é um espaço de fala, e nós estamos aprendendo tanto com eles, quanto com nós mesmos, entre cursos de áreas da saúde. Então, você perguntou também, né, quais áreas de graduação. Tem psicologia, tem nutrição, tem enfermagem, tem terapia ocupacional, tem fisioterapia. Nós abrimos vagas para assistência social, mas não devido à divergência de horário. O horário da liga é o mesmo horário que eles têm aula, que eles são do período noturno. Então, não foi possível, eu acredito que seja por isso. Tem educação física, eu esqueci algum, Fran. Biomedicina. Biomedicina também. Todos esses cursos, e eu acho que só em medicina. Medicina, não. Infelizmente não teve. Não teve medicina, não abrimos vaga. Eles foram no simpósio. Teve muitos alunos da medicina no simpósio ontem. Mas, assim, apesar de não termos realizado prática em campo, futuramente nós planejamos realizar, né? E é um projeto que está caminhando, tem 1 ano e pouquinho, e eu acho que está sendo muito rico até então. E teve uma terceira pergunta, eu não lembro. Não, foi só isso mesmo. Ah, tá, ok. Obrigada, viu? Obrigado, Andressa. Agora a palavra à nossa segunda avaliadora, a professora Valéria. Pois é, Andressa. Agora, como é que eu explico que não tinha medicina, né? Eu já ia falar, poxa, vocês estão acompanhando ambulatório de cardiologia, pneumo, endócrino, como é que vocês estão para ver? Tivemos, sim, aula de cardio, endócrino, nutri. Nós não tivemos, foi ligantes do curso de medicina. Exato, é isso que eu estou falando. Mas os temas foram abordados e as vagas estavam abertas. Pois é, não, eu não tenho como explicar é curioso, né? Esse fenômeno. Né? Por que fica mais para as outras áreas da saúde, né? Talvez esse olhar para a trissomia do 21 do que não a medicina. Achei interessante, vou tentar olhar e abordar isso daí. Mas, novamente... Desculpa, a porta estava batendo. Temos conversado aqui, né? A importância dessas vivências, de encontrar essas experiências, discutir, ampliar como melhora a nossa capacidade de enxergar, né? E hoje a trissomia do 21 tem um olhar tão diferente, né? Vocês falando que estão discutindo mercado de trabalho, artistas da Globo, né? Ou a própria sexualidade, o casamento, né? As próximas gerações. Então, isso realmente é muito importante e vamos realmente entender, porque nem todas as áreas viram, talvez, a importância disso, né? Mas é muito interessante essa liga, muito mesmo,
Fiquei muito feliz de ter contato com ela aqui hoje. Obrigada e parabéns, tá? Nós que agradecemos a oportunidade. E eu queria pedir desculpas porque a porta estava batendo, eu fui fechar agora. Não é que eu não estava prestando atenção, tá? Parabéns, Andressa. Obrigada. Dando E continuidade. obrigada, Fran, nossa coordenadora docente. Dando continuidade, a nossa última autora é Ana Beatriz da Costa, que tem como título do projeto Programa de Apoio à Gestação, Parto e Puerpério. Oi, boa tarde. Boa tarde, Ana Beatriz. Minha câmera está com algumas falhas, ela está caindo e voltando toda hora. Tudo bem. Tá bom? Mas eu vou apresentar mesmo assim. Vamos lá. Espera aí que eu vou apresentar aqui. Tá aparecendo? Estamos vendo sim. Tá bom. Bom, gente, como ele disse, né, eu vou apresentar sobre um pouquinho sobre o programa de apoio à gestação ao parto e ao puerpério. Eu sou a apresentadora Ana Beatriz e a minha orientadora é a Ana Cecília de Oliveira Silva. E a gente teve como coautores e ajudantes a Márcia, né, Cardoso de Miranda, a Michele Bernardo Correia, a Mariana Riz de Azevedo e a Fabiana Aparecida Henrique Klein. Bom, um pouquinho sobre a introdução e a justificativa desse trabalho, né? O projeto, ele começou em 2020, junto com a pandemia. Na verdade, foi um mês antes da pandemia, a gente teve essa ideia do projeto, só que aí veio a pandemia e a gente teve que mudar totalmente, então teve um bololô ali, né? E aí a gente teve que mudar totalmente a estrutura do projeto e ele teve a sua formação mesmo em 2022. Mas em 2020, até 2022, o que aconteceu? Ele teve um acolhimento mais culto, uma informação mesmo para essas gestantes. Ele serviu como uma rede de apoio para essas gestantes. Por quê? Porque o que acontece? O Brasil, ele tem o segundo lugar no ranking de cesarianas no mundo. É 55% do total dos partos. E no ano de 2019, o Brasil apresentou ração de mortalidade materna de 55,3%. Isso é muito alto. Bom, aí os objetivos do trabalho. O geral foi atuar no desenvolvimento, aprimoramento e qualificação das redes de apoio à gestação, ao parto e puerpério na microrregião de Iturama, aqui de Minas Gerais. Os específicos foram capacitar as equipes de saúde para o acolhimento e orientação de gestantes e puérperas, desenvolver a cultura da amamentação como estratégia de saúde pública, acolher essas gestantes em situação de vulnerabilidade, pelo fato de a gente estar na pandemia, né? Então, teve grande vulnerabilidade. Orientar as gestantes sobre o processo fisiológico e emocional da gestação, o que acontece com o seu corpo, quais as suas mudanças, por que elas têm tanto, entre aspas, né, descontrole emocional, e atuar em parceria com a equipe de saúde das UBS na assistência de gestantes. Os seus métodos. A gente dividiu o projeto em duas partes. Aí ficou o projeto 1, que foi o grupo de apoio a gestantes, que foi o grupo de apoio virtual que aconteceu na pandemia pelo WhatsApp. Então, teve um levantamento permanentemente das gestantes. Todo mês a gente ia, através de contato com os postinhos, para ver sobre as gestantes, quantas gestantes tinham em cada postinho, e a gente fazia esse levantamento permanentemente, né? O grupo virtual via WhatsApp, e a gente fazia o quê com esse grupo virtual? A gente acompanhava, acolhia, respondia e encaminhava as demandas para essas gestantes. A gente disponibilizava materiais e informações, ainda disponibiliza, né? Porque o grupo de WhatsApp ele é ativo. A gente desenvolve encontros presentes, a gente tentou desenvolver encontros presenciais, mas pela pandemia a gente não conseguiu, né? E aí, a apresentação do trabalho na GIEP.
Aí o projeto 2 foi a formação de equipe da atenção básica de saúde, da gestação, parto e puerpério. Foi a mobilização da equipe por meio de encontros, reuniões materiais, impressa e virtual, oficinas temáticas mensais, supervisão e discussão de casos e encaminhamento ao coletivo, atuar em parceria com a equipe de saúde da UBS na assistência às gestantes e apresentação também no trabalho da GIEP. Bom, um pouquinho sobre os resultados e as discussões. O projeto 1 ele teve fragilidades por ele ser na pandemia, estou frisando isso porque foi um período muito difícil, então ele teve fragilidades, as gestantes elas ficavam muito desatentas, às vezes elas não procuravam, elas tinham medo de procurar, então teve grandes fragilidades. O projeto 2 ele já teve uma potencialidade maior, ele teve um foco maior. E a nossa maior dificuldade foi uma atuação sem bolsista. Só teve uma voluntária que trabalhou nesse projeto todo, durante esse ano todo, de março até agora em dezembro, que fui eu mesmo que estou apresentando. A gente teve também limites institucionais e políticos de informação. A gente teve desafios de mobilização, né? Como eu disse, as gestantes, elas aqui às vezes são um pouco interessadas no nosso trabalho, elas não procuram muito. E a articulação à atenção básica em saúde e ao desenvolvimento social da criança feliz. A gente teve apoio ao desenvolvimento social da criança feliz nesse projeto e foi muito importante, porque como o projeto social ele atende essas pessoas com mais necessidades, elas também viam que o nosso projeto era importante. Bom, um pouquinho sobre as conclusões. Que a parceria institucional entre a UFTM e a Secretaria Municipal da Saúde de Iturama e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ela é muito importante, porque mostra que a UFTM aqui em Iturama, ela é muito participativa, ela quer saber sobre a cidade, ela quer entrar em contato com a cidade. A gente teve uma experiência, né, de interdisciplinaridade entre os conhecimentos da área da saúde, da psicologia, da biologia e da educação, com tudo isso, e a gente teve uma construção e aprimoramento da rede de cuidado de apoio às mulheres e famílias que vivenciam a gestação, o parto também, e o puerpério. Aqui são as referências e o meu muito obrigada. Muito obrigado, Ana Beatriz. Passo a palavra agora para a nossa avaliadora, a professora Fernanda. Ana Beatriz, né, e a orientadora, né, parabéns pelo trabalho também, muito né, obrigada. E sabe que a gestação, né, ela traz várias dificuldades emocionais, psicológicas para a mulher, bem como o puerpério, né? Sim. Até a questão da depressão pós-parto, que decorre bastante, né? O baby blues também, né? E deixa eu te perguntar, o projeto foi desenvolvido em Iturama, né? Quantas equipes tem aí em Iturama, a título só de conhecimento? Você trabalhou com equipes de saúde da família? Isso, eu trabalhei com as equipes de saúde daqui de Iturama. Eu acho que, ao total, as equipes de saúde aqui dos postinhos, acho que são 7 postinhos de saúde aqui. 7 postinhos. Só que nem todos participavam todos os meses. Tinha uns que ficavam em outras palestras, outros que não iam em outras palestras, porque a gente se reunia nessa bancada da Criança Feliz, que é bem aqui em frente aos bombeiros, sabe? É um fórum, é como se fosse um fórum bem grande, e a gente se reunia todo mês. Aí aqueles que não podiam participar, a gente ia atrás das agentes de saúde nos postinhos de saúde mesmo. Ok, porque assim, as equipes, né, elas ajudam a gente a ter esse contato, né, direto, principalmente o agente comunitário, né, que ele tem esse elo e as equipes têm que fazer o acompanhamento dessas gestantes, né? Aqui em Uberaba mesmo, eles têm uma meta, né, de ter que fazer o cadastramento, né? Não sei se esse vale aí para Iturama, mas aqui eles vão ter que fazer o cadastramento dessas gestantes até 12 semanas.
né? Sim, aqui também tá assim. E às vezes essa gestante chega lá para a equipe, né, no terceiro trimestre de gestação, né, que é um grande ponto dificultador, né? E eu acho que esse trabalho de vocês, assim, tem uma importância extrema, né? E capacitar a equipe, trazer essa equipe junto, né? Com a universidade e tratar a gestante, né? Desde da fase lá de receber o resultado, né? Até o puerpério. E agora a gente está começando a acolher as gestantes adolescentes também. Ah, isso é muito bom. A gente está começando a acolher elas também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A palavra é a professora Valéria. Bom, eu acho que deve ter sido muito estressante nessa época de pandemia, né? Sim. Foi uma parcela bem vulnerável, com muito poucas respostas, né? Sim. O isolamento num momento desse, eu acho que realmente era um momento em que a gestação, o parto, o puerpério tinha que ser mesmo acolhido. Isso daí foi uma época que foi difícil para todo mundo, mas especialmente para elas, né? Então, eu acho que isso tudo foi muito importante. Online, presencial, né? Eu acho que tem muito esse valor. E você gostou do trabalho? Você gostou de participar disso? Eu sou apaixonada, nossa, eu sou totalmente apaixonada por esse trabalho, né? Inclusive, o tema do meu TCC vai ser com ênfase às duas, a gestação, ao parto e ao puerpério, que eu vou dar ênfase às duas. Eu adoro demais, eu sou totalmente apaixonada, eu amei trabalhar com isso. Tirando a parte estressante, a gente adora, sabe? A gente releva a parte estressante. Qual que é a parte estressante? Eu acho que é assim, mais o desinteresse de algumas agentes comunitárias, sabe? Que às vezes assim, elas tinham disponibilidade, mas elas mesmas não iam. E aí a gente tinha que falar assim, não, é bom para a sua formação, sabe? Você vai estar auxiliando outra pessoa e tudo mais. E aí, as outras partes também, acho que é um pouquinho mais interessante, que o grupo de WhatsApp que a gente tem, as gestantes, elas vêm como um grupo de troca e venda. Não como um grupo de apoio, sabe? Mas, Ana, na sua apresentação, quando você falou das fragilidades, eu senti na sua voz uma decepção. Não faz isso, não. Tá? Isso é a profissão, não tem como, ninguém vai ver como nós, né? Que isso é um processo longo, não pode ter briga, confronto, tá? Tem que ter um entendimento, uma educação. O principal é a persistência na educação. Sim. Essa parte cultural nós não vamos vencer de outra forma, tá? Era só isso, assim, um trabalho interessante, num momento importantíssimo. E esse sentimento que eu fiquei da sua decepção. Se prepara, é assim, enfrentando olhares diferentes, né? Valores. Né? Tá? Parabéns pela iniciativa aí, tá? Muito obrigada. Parabéns, Ana Beatriz. Obrigada. Agora estamos finalizando a sala virtual de número 22. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todas as nossas autoras, Beatriz, Joyce, Nataniane, Júlia, Andressa e Ana Beatriz. Agradecer as nossas avaliadoras, professora Fernanda e professora Valéria. Agradecer os orientadores que também estiveram aqui na sala. E agradecer aos ouvintes que também participaram. A nossa sala está sendo gravada e vai ser mais tarde disponibilizada no canal do YouTube. Também aviso para vocês não se esquecerem de preencher a chamada, a lista de presença, que vai ser feito certificado. E desejar uma boa tarde a todos e todas aqui presentes.
Boa tarde. Boa tarde, Diogo. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada.